Ora, boa tarde. Vamos deixar aqui o tema ao arrebatamento de definição. A crença que os fiéis cristãos serão arrebatados na terra em corpo serão subitamente tirados do mundo para se encontrarem com o Senhor no ar. Quando o apóstolo Paulo disse que os cristãos seriam arrebatados, encontraram-se com o Senhor. Qual era o assunto da Paulo? Colossenses 4:13-16. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem e dos que dormem na morte dos mortos, para que não vos entreteças com os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus mediante Jesus tornará a trazer juntamente com ele, dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo alguns precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brando, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Evidentemente, alguns membros da Congregação Cristã em Tessalónica haveriam morrido. Paulo incentivou os sobreviventes a consolarem-se uns aos outros com a esperança da ressurreição e lhes lembrou que Jesus fora ressuscitado depois de morrer. Portanto, também na vinda do Senhor, aqueles fiéis cristãos entre aqueles que haveriam morrido serão ressuscitados para estarem com Cristo. Quem são os que serão arrebatados nas nuvens, conforme declarado em 1 Colossenses 4:17. O versículo 15 de 1 Colossenses 4 explica que são os fiéis que ficarem vivos para a vinda do Senhor, isto é, que eles ainda estão vivos no tempo da vinda de Cristo. Será que morrerão algum dia, segundo Romanos 6:3, 5:1, 1 Coríntios 15:35, 36, 44. Eles precisam morrer antes de voltar de poderem ganhar a vida celestial, mas não precisam de permanecer no estado de morte na espera da volta de Cristo. Serão instantaneamente arrebatados num abrir e fechar de olhos para estarem com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51, 52. Revelação 14:13. Aparecerá Cristo visivelmente numa nuvem, levando então os fiéis cristãos para os céus enquanto o mundo observa. Disse Jesus ao mundo que veria de novo com olhos que o veriam de novo com olhos físicos. João 14:19. Ainda há pouco o mundo não me verá mais, mas vós, seus fiéis discípulos, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Compare com Timóteo 6:16. 1 Timóteo 6:16. Qual o significado que o Senhor descerá do céu? Pode o Senhor descer do céu, conforme se diz em 1 Colossenses 4:16, sem ser visível aos olhos físicos? Nos dias da antiga Sodoma e Gomorra, Jeová disse que desceria e veria o que as pessoas faziam. Gênesis 18:21. Mas quando Jeová fez aquela inspeção, nenhum humano o viu, embora os representantes angélicos que ele enviou fossem vistos. 1 de João 1:18. De modo similar, Jesus, sem ter que voltar em carne, pode dirigir a sua atenção a seus fiéis seguidores na terra para recompensá-los. Em que sentido, então, verão os humanos o Senhor vir em uma nuvem? Jesus predisse, então verão vir o Filho do Homem, Jesus Cristo, em uma nuvem com poder e grande glória. Lucas 21:27. De forma alguma contradiz esta declaração ou outras similares a esta em outras passagens do que Jesus disse, segundo o registrado em João 14:19. Considera o que sucedeu no Monte Sinai quando Deus veio ao povo numa nuvem expressa, conforme se diz em Êxodo 19:9. Deus estava invisivelmente presente e o povo de Israel viu a evidência visível da sua presença, mas nenhum deles viu realmente a Deus com os próprios olhos. Portanto, também quando Jesus disse que ele viria em uma nuvem, só podia significar que seria invisível aos olhos humanos, mas que as pessoas na terra ficariam percebidas da sua presença, tais veriam com os olhos mentais, discernindo o facto de que ele estava presente. Para comentários adicionais, veja a volta de Cristo. É possível que os cristãos serem levados para o céu com os seus corpos físicos. 1 Coríntios 15:50. Digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Será que a experiência do profeta Elias contradiz isso? De forma alguma. É preciso entender, à luz que Jesus expressou claramente séculos mais tarde: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3:13. Embora Elias fosse visto quando subiu ao céu no remoinho, isto não significa que ele foi para o domínio espiritual. Por que não? Porque se relata mais tarde a respeito dele que enviou uma carta de repreensão ao rei de Judá, 2 de Reis 2:11. 2 de Crônicas 21:15, 12:15. Antes que os humanos inventassem aviões, Jeová usou ali os seus próprios meios, um carro de fogo e um remoinho, para levar Elias do solo para o céu, onde os pássaros voam, a fim de transportá-lo para outro lugar. Compare com Gênesis 1:6, 8, 20. Serão fiéis os cristãos talvez levados para o céu em secreto, por simplesmente desaparecerem da terra sem morrer. Romanos 6:3, 5. Porventura ignorais que
todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que sucedeu no caso de estabelecer a norma. Seus discípulos, assim como os outros, sabiam que ele morreria e ele não foi restabelecido à vida celestial, senão depois de morrer e ressuscitar. 1 Coríntios 15, 35, 36. Alguém dirá como ressuscitam os mortos e com qualidade o corpo vem. Insensato, tu que semeias não é vivificado se o primeiro não morrer, semeia-se o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Portanto, a morte vem antes de alguém receber este corpo espiritual. Não é assim? Serão todos os fiéis cristãos levados milagrosamente da terra pelo Senhor antes da grande tribulação. Mateus 24, 21, 22. Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. De facto, se não se abreviassem aqueles dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos aqueles dias serão abreviados. Não se diz aqui que os escolhidos serão todos levados para o céu antes da grande tribulação. Será que se diz antes, apresenta-se-lhes a perspectiva, junto com os seus associados na carne, sobreviverem na terra a essa grande tribulação? Revelação 7, 9, 10, 14. Depois destas coisas olhei, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam de pé diante do trono e em presença do Cordeiro trajando, cumprindo as vestes brancas e com as palmas das mãos, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Estes são os que vêm da grande tribulação. Para alguém vir de algo precisa ter entrado ou estado nele. Portanto, esta grande multidão tem de ser pessoas que passam realmente pela grande tribulação e saem dela quase enquanto sobreviventes, quanto a estarem na terra. Que proteção haverá para os verdadeiros cristãos durante a grande tribulação? Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jeová será salvo. Sinfonias 2, 3. Buscai ao Senhor Jeová, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai justiça, buscai mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Também Isaías 26, 20. Serão levados todos os verdadeiros cristãos para o céu depois da grande tribulação. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmos 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Também os versículos 10, 11 e 34, Salmos 37. 1 Coríntios 15, 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque são alguns cristãos levados para o céu para estarem com Cristo. Revelação 26. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos, visto que onde reinar com Cristo têm de haver pessoas sobre as quais reinarão. Quem são essas? Mateus 5, 5 e Salmo 37, 29. Será que os que vão para o céu irão retornar à terra para viver para sempre no paraíso? Aqui os retos habitarão a terra, morarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Note que o texto não diz tais pessoas íntegras retornarão à terra, mas permanecerão nela. 1 Tessalonicenses, e assim estaremos os cristãos arrebatados para o céu para sempre com o Senhor. As pessoas que dizem que não acreditam no arrebatamento, nem toda a pessoa tem a mesma ideia quanto ao significado do arrebatamento. O que pensa sobre isso? Qualquer assunto é proveitoso. Comparemos as nossas ideias com o que a própria Bíblia diz. As partes. O arrebatamento é um plano de escape para os cristãos. Muitos acham que é um meio de cumprir a vindoura grande tribulação. Desejamos certamente a proteção de Deus naquele tempo e acho muito animadores alguns textos que mostram como podemos beneficiar-nos de tal proteção. Sinfonias 2.3. É interessante notar que a Bíblia mostra que Deus preparou alguns fiéis aqui mesmo na terra. Provérbios 2, 21, 22. Isto está em harmonia com o propósito de que Deus, ao criar no início Adão e o colocar no paraíso, não acha? O arrebatamento quer dizer que os cristãos que estiverem vivos no fim do sistema de coisas serão levados para o céu. É isso? Já se perguntou o que farão no céu. Revelação 26 e 5, 9, 10 diz: mas sobre quem reinarão eles? Salmos 37, 10, 11, 29.